Olá, muitíssimo bom dia! Que bom que você está chegando aqui. Nós vamos fazer uma reunião com Deus, com uma porção da palavra que Ele nos dá todos os dias, 5:30 da manhã, numa live lá no TikTok, ao vivo, 5:30 da manhã, todos os dias. Domingo, feriado, a menos que haja alguma interferência, mas é todos os dias. É muito bom nós acordarmos já agradecendo ao Senhor, buscando ao Senhor para saber o que fazer no nosso dia, para saber o que Ele espera do nosso dia. Isso é muito importante, porque se não for assim, nós já temos tendência de agir por nós mesmos, pelo nosso ego, segundo a nossa vontade, segundo o nosso conhecimento, segundo a nossa emoção. Agora imagina se a gente não buscar o Senhor, né? Nós já temos essa tendência, buscando o Senhor. Imagina não buscando o Senhor, como é que fica isso? Então, por isso, a intenção aqui desse projeto é nós lermos a Bíblia inteira dentro de um ano. Lermos a Bíblia inteirinha dentro de um ano, e a cada dia, numa porção do dia, nós fazemos uma reunião com Deus, né? Bom dia, tutti mundi. Bom dia para quem está falando bom dia. Deixa eu ver agora. Hoje é dia da minha consulta, gente, no oftalmo. Bom dia, Leile linda. Bom dia, Roberto Robocop. Olha que interessante. Roberto Robocop. Vamos orar então, meus amados? Podemos orar? Olá, Pedro Gerardo, como você está? Bom dia, Nardelzinha. Bom dia. Eu tenho que tomar esse aqui durante a live. Me lembrem, por favor, porque às vezes eu termino a live e tá aqui, ó. Só tomei isso aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós invocamos o Teu precioso nome, Senhor. Buscamos a Tua presença, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nos curvamos, Senhor, diante de Ti, pedindo ao Senhor que perdoe as nossas falhas. Perdoe, Senhor. Perdoe os nossos erros, Senhor. Perdoe, Senhor, as nossas emoções que vêm do ego. Perdoe-nos por usarmos o nosso conhecimento que vem do ego. Também, Senhor, perdoe-nos por fazermos as escolhas que o ego quer. Senhor Jesus, ensina-nos, Senhor, a negar esse ego, Senhor. Senhor, e ser com a nossa situação terrena, Senhor, a situação particular de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, nas provas que o Senhor tem trazido para cada um de nós. Nós te agradecemos pelas provas, porque sabemos que elas são treinamento para nós, Senhor. No entanto, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude para que nós não desmoreçamos nas provas. Senhor, ser com essa leitura aqui, Senhor. Nos ajuda nessa leitura, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, traz o Teu querer, Senhor, traz a Tua vontade, traz as Tuas respostas para as nossas orações, Senhor. Traz aqui, Senhor Jesus, as Tuas respostas para nossas orações, Senhor Jesus. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos Te ouvir, Senhor, precisamos saber o que o Senhor tem para nós, Senhor Jesus, precisamos melhorar, Senhor. Precisamos, Senhor Jesus, entrar no Espírito, Senhor Jesus, viver e andar no Espírito, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, precisamos, Senhor Jesus, sair da lei do pecado, Senhor, e entrar na lei do Espírito, Senhor. Senhor Jesus, coloca, Senhor, o nosso velho homem, Senhor Jesus, debaixo, Senhor Jesus, do Teu comando, Senhor. E também quanto a mim, Senhor, me ajuda a transmitir a Tua palavra, Senhor, para os irmãos, Senhor. Me ajuda, Senhor Jesus. Senhor, me ajuda a diminuir, me ajuda a não ser eu, Senhor. Me ajuda a ler estritamente a Tua palavra, Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor, a falar o que o Senhor quer que seja dito, Senhor. Senhor, te agradecemos porque o Senhor está aqui conosco, Senhor. Em Ti nós confiamos, Senhor. Amém. Amém, amadinhos do Senhor Jesus.
Amém, amém, amém. Bom dia, Zetinha. Bom dia, minha gente. Então vamos lá, nós vamos começar com o Salmo 53. A pergunta é: quem conseguiu ontem ler um versículo que seja sozinho com o Senhor? Quem conseguiu? Quem conseguiu, por favor, diga eu. A gente precisa avançar. Olha, Nardelzinha. Amém, Nardel. Amém. Quem mais, por favor, se manifeste para que as pessoas vejam o seu exemplo de que nós estamos avançando. Olá, Samu San. O Senhor seja com seu coração, Samu. Fica aqui conosco. Nós vamos falar o Senhor através da palavra. Fica aqui conosco. O Senhor tem muito a nos dizer. Fica aqui, Samu San. Fica quietinho. Quietinho, calminho, invocando o nome do Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, chorando, vivendo o luto, chorando, invocando o Senhor, quietinho, fica quietinho, o Senhor vai falar com você. Muito bem, Nardel, parabéns! Você foi a única que leu e contou aqui nos comentários para nós. Então vamos para 53, né? A oração do pecador regenerado. A Leile também. Beijinho, Leile. Então, essa oração aqui é uma música, mais uma música, de acordo com a melodia. É um poema sacro de Davi. Ó, é uma música, só que essa foi escrita por papai Davi. Então ele diz assim: imagina o tolo em seu íntimo dizendo assim: Deus não existe. Olha só. Então, quem fala que Deus não existe já é um tolo. Um tolo. Ele vai explicar. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Então, ó, se ele está pensando, esse tolo aqui que ele está dizendo, é um que pensa que não vai ter nada depois que ele morrer. Morreu, acabou. Morreu, acabou, então deixa eu viver, deixa eu curtir, deixa eu aproveitar, porque morreu, acabou, né? Do céu observa Deus, os filhos dos seres humanos. Ó, agora ele está observando os filhos dos seres humanos, não os filhos dele, né? A fim de ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Ele está olhando para a humanidade, para ver se há quem entenda. Ó, para ter entendimento, precisa haver um estudo. Não há entendimento sem estudo, sem estudar a causa, sem avaliar a causa, sem pesquisar, sem pensar a respeito, sem buscar outros que estão falando sobre o mesmo assunto. Não há entendimento se não for assim. O entendimento não é algo que de repente entrou na minha cabeça. Tem que haver um princípio de busca. Você tem que estar buscando alguma coisa para você encontrar, não é verdade? Então o Senhor Deus, o Eterno, está dizendo que ele percorre a terra, observa todos, para ver se encontra um que tenha entendimento, ou seja, um que esteja buscando. Buscando o quê? Deus, nem que seja questionando. Aqui ele está falando de um, vamos dizer, os ateus também, né? Também. Porque ele está dizendo assim, ó, a frase deles é: Deus não existe. Não é só os ateus que gostam de dizer que Deus não existe. Muitos que creem em Deus também gostam de dizer para a sua alma, para o seu ego: viva do jeito que você quer, Deus não existe. Ninguém prova. Entende? Bom dia, Alexandra. Todos se extraviaram, semelhantemente se corromperam. Não existe alguém que pratique o bem, não existe nem mesmo uma só pessoa. Então aqui também é um tempo que nós já começamos a viver, né? Começamos a viver esse tempo, né? Que é o tempo da apostasia, o tempo em que muitos na humanidade se afastarão de Deus. Nós estamos no Salmo 53:4. Salmo 53:4. Então muitos se afastarão de Deus.
muitos. Esse se afastar aqui não é dos irmãos. Essa apostasia que eu estou falando dos últimos tempos é apostasia de se afastar de Deus, a humanidade. Aqui ele não está falando dos filhos, aqui ele está falando da humanidade toda. Hoje a humanidade ainda tem algumas regras, né? Ainda respeita algumas regras de Deus. Mas vai chegar um tempo em que não haverá mais esse respeito ao Senhor, né? Não haverá mais esse respeito. Gente, alguém responde a Gina, por favor. Gina Lolo Júpiter. Bom dia, Gina. Você está acordando agora, amada? A paz do Senhor, Dylan. Bom dia, Iraci. Contudo, será que esses malfeitores não aprendem nunca? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não respeitam a Deus. Então, tá vendo? É a humanidade. Agora ele está falando dos filhos dele. Agora ele está falando, né? É a humanidade agora falando dos filhos, né? A paz, José Ferreira. Contudo, serão atingidos por um pavor horrível. Um pavor horrível. Porém, não existirá de fato motivo algum para temer. Porquanto o Eterno espalhará os ossos dos que te sitiaram, ó Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se rejubilará. Né? Então veja que aquilo que a gente sempre falou, Jacó e Israel, dentro de nós há o velho homem e o novo homem, Jacó e Israel, né? Na Gina ali, por exemplo, a gente observa muito bem Jacó, né? Jacó e Israel estão dentro de nós, né? Então o que o Senhor está falando? O Senhor está falando desses todos, né? E ele está falando aqui que por se afastarem, por dizerem Deus não existe, por dizerem isso, o que acontece? O que acontece? Por se afastarem, por dizerem Deus não existe, por viverem como querem, eles acabam atacando o povo de Deus, porque é um povo contrário ao seu pensamento. Os filhos de Deus têm que ser contrários ao pensamento do mundo. Eles têm que ser vistos pelo mundo como inimigos seus. Mas como que vai ser visto como inimigo? Então eu tenho que brigar com eles, eu tenho que ficar questionando o que eles fazem, eu tenho que ficar como João Batista, apontando os erros de um e de outro para eu ser vista como inimiga deles? Não, é uma questão espiritual. Nós temos que amar, acolher, ter paciência, mas na esfera espiritual algo está acontecendo. Então é nesse sentido. Não é para nós sermos detestáveis. Não é isso, gente. Perturbando a vida dos outros, né? Não, não é isso. É uma esfera espiritual. Compreendem? É pelo amor que a gente conquista as pessoas, não é? Bom dia, Nardelzinha. Gente, quem puder, ativa aqui o coraçãozinho laranja, o Hurt Me, para ver se a gente consegue entrar no ranking, né? Tem esse ranking aí também. Vamos para Provérbios? Nós estamos em Provérbios 11, do 5 até o 6. Provérbios 11, do 5 ao 6. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo. Então, olha só, a retidão, o caráter adequado, praticar a palavra. Quando eu falo caráter adequado, não é caráter humano, é o caráter divino, é o caráter de nosso Pai que nós aprendemos aqui na Bíblia todos os dias. Esse é o caráter adequado. Esse é o caráter reto. Essa é a retidão. Não tem retidão humana. A gente conhece muita gente que não é de Deus e é gente polida, gente fina, gente educada, mas o Senhor não está falando de educação, Ele está falando de caráter. Educação é uma coisa externa que todos nós devemos ter. Crendo ou não crendo em Deus, todos nós devemos ter para que nós possamos viver bem em sociedade.
Educação é um quesito básico para se viver bem em sociedade, não é? Não é sobre isso que ele está falando. Ele não está falando sobre educação. Ele está falando sobre caráter. Esse caráter é algo profundo. É a sua essência, né? O que é gente que não é de Deus, irmã? Olá, Rosângela, tudo bem? Gente que não é de Deus é gente que ainda não recebeu o Espírito. Não crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que veio para a terra e nos resgatou através da sua morte. Essas são as pessoas que não são, elas são de Deus, né? Foram criadas por Deus, elas são de Deus, mas elas negam a Deus. Então, nós estamos agora em Provérbios 11, 5. Então, vocês estão vendo essa questão do caráter. Então, o caráter não é uma educação polida. Isso é coisa externa, que nós devemos ter também, é óbvio. Mas ele está falando de algo que vem de dentro. É ser alguém em quem ele pode confiar. Então, essa retidão dos íntegros, íntegro é aquele que é inteiro, é alguém que é inteiro, inteiro do Senhor. A retidão dos íntegros de coração, que é alma mais consciência, lhes descortina o caminho justo. Então, olha aqui, descortinar é o quê? É tirar o véu, é deixar eu enxergar, é abrir os meus olhos, abrir os meus olhos. Hoje mesmo estava orando ao Senhor e estava falando para o Senhor, Senhor, eu preciso enxergar, Senhor, eu preciso enxergar, não estou conseguindo enxergar, Senhor, me ajuda, eu preciso enxergar, Senhor. E o Senhor me lembrando sempre daquele homem que o Senhor curou os olhinhos dele e ele via homens como árvores. Falei, Senhor, ainda vejo homens como árvores, Senhor. Eu quero enxergar, Senhor Jesus, preciso enxergar, Senhor. Então aqui vem a resposta do Senhor. Se nós conseguirmos ser íntegros, íntegro é inteiro, e não metade, 20%, 30%, 40%, 50%. Faz tempo que o Senhor fala para mim sobre isso, sobre ser íntegro, ser full, pleno, completo, inteiro, não é? De coração. O coração é a alma mais a consciência. O que é a alma? A alma é a nossa mente, que é onde nós estudamos, aprendemos, entendemos mais a nossa vontade, que é o livre-arbítrio, que nós escolhemos para ser de Deus ou não. Só tem essas duas opções. Eu quero seguir ao Senhor ou não, então eu vou seguir o outro. Não tem terceira opção. Esse é o livre-arbítrio. É aceitar o que Deus tem para mim ou rejeitar. Esse é o livre-arbítrio, né? E a minha emoção, que é amar o Senhor acima de todas as coisas, amar e não ficar se arrependendo, constantemente se arrependendo. Senhor, me arrependo, está constantemente se arrependendo, não muda. Quando eu estava falando com o Senhor hoje, falando, Senhor, me arrependo, e o Senhor falando, de novo se arrependendo, o que lhe falta? Senhor, me falta essa integridade de coração. Me falta isso, Senhor, a integridade de coração, que só vem pela Tua palavra. Então, se eu for íntegra de coração, o Senhor abrirá, o Senhor limpará, o Senhor curará da cegueira. E como que eu vou conseguir ser íntegra? Colocando a palavra para dentro de mim, sendo constituição em mim a palavra tem que sair pelos meus poros. A palavra tem que ser a nutrição das minhas células. A palavra tem que ser o centro da minha vida. Compreendem? Assim vai se descortinar. Esse se descortinar é passar para a fase de amigo. É lá que o Senhor descortina, porque é lá que o Senhor nos conta as coisas. Quando nós somos servos,
o Senhor nos conta. Até para os filhos maduros o Senhor conta, até para os bebês o Senhor conta, através da intuição, o que está acontecendo naquele momento. Naquele momento. Mas os bebês, os filhos, não conseguem compreender. São aquelas pessoas que dizem assim, Deus fala de todas as maneiras, todos os dias, através de muitas formas. Sim, mas eu não compreendo, o que adianta? Eu não compreendo, então ele fala, mas eu não compreendo. Já no servo, o Senhor fala e o servo compreende. O servo compreende, né? Mas o Senhor fala o que está acontecendo no momento, a necessidade do momento. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Por exemplo, o servo saiu para servir, para fazer alguma coisa, né? Então o Senhor fala com ele a necessidade daquele momento, o que está acontecendo naquele momento, mas para o amigo, o Senhor fala o que ele pretende fazer. O Senhor tem prazer em contar para o amigo o que ele pretende fazer. É amanhã, é mês que vem, é os planos que ele tem para o ano que vem. Entende? Então, esse descortinar é passar para a fase de amigo. Quer dizer que você é um servo que conquistou a confiança do Senhor. Você é um servo que tem essa retidão, essa integridade no seu coração. É 100%. É 100%, Senirinha, 100%. Senhor Jesus. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo. Tá vendo? O Senhor está mostrando, esse aqui é o caminho justo. Olha, olha, é só para o amigo que o Senhor revela. É só para o amigo. Para o servo, o Senhor revela o próximo passo. O próximo passo. Para o amigo, o Senhor descortina o caminho todo. O caminho todo. Aleluia, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, vamos marcar o que o Senhor está nos dizendo? Gente, quando o Senhor fala alguma coisa específica para você, marque, para você meditar depois, né? Provérbios 11, 6. Eu já marco o que falou comigo. Faze amigo descortinar. Então, vocês estão vendo aqui, ó. A retidão dos íntegros de coração. Então não basta ser íntegro de coração. Tem que ser reto. É como meu marido fala, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta também. Não basta ser honesta por dentro, tem que parecer por fora também, né? Se você é uma pessoa, ou se eu sou uma pessoa que precisa dizer, todo mundo sabe que eu sou honesta. Eu tenho que aparentar ser honesta. Eu não preciso trazer testemunhas. Como Paulo disse, acaso nós voltamos a precisar de carta de recomendação? Precisamos voltar a ter carta de recomendação? Né, Alanzinho? O véio é minha carta de recomendação. É preciso voltar a ter carta de recomendação? Eu preciso que alguém venha dizer que eu sou uma boa pessoa? Então é sobre isso. Oh, Senhor Jesus. Mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. Os ímpios, irmãos, somos nós, quando nós pervertemos o que o Senhor está falando, o que o Senhor está mandando, o que o Senhor está dizendo. Perverte a palavra. Na palavra diz assim, mas não é bem assim. Isso é ser perverso, é perverter, não é verdade? Lacoste, você não tem que aparentar ser honesta, você tem que por obrigação ser honesta. Olha, que interessante, não é verdade? Aí depois vem nós estamos em Provérbios. Vamos ler o 4 também. Interessante que era o 4 e eu fui lá por 5. É porque é no 5 que o Senhor queria falar mesmo, né? 4. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina.
mas a justiça livrará o fiel da morte. Aqui é outra coisa que o Senhor tem falado comigo também, amados. Quero compartilhar com vocês e vocês me digam se o Senhor tem falado com vocês também a respeito disso. Nós estamos em Provérbios 11:4. Aqui diz assim: as riquezas, o que são as riquezas? Um terreninho que a gente conseguiu comprar, coisas, joias, né? Um brinco, um anel, uma pulseira de valor, né? As riquezas acumuladas, olha bem, não terão valor nenhum no dia da ira divina. O que é esse dia da ira divina que ele se refere aqui? É a grande tribulação. Então, isso aqui também é algo que o Senhor tem falado comigo, que é o quê? Não está na hora de você começar a administrar as coisinhas que você tem? Para que é que você vai querer, por exemplo, meu amado, minha amada irmã, para que é que você vai querer um cordão de ouro, um anel de brilhantes no dia da angústia? Fale para mim. Para que você vai querer um cordão de ouro, um anel de brilhantes no dia da angústia? Então analise aí na sua vida se não é hora de você começar a vender essas coisas, sabe? Não estou dizendo que é para você fazer isso, estou dizendo que é para você analisar. Analise se não é tempo de você começar a administrar essas coisas, as coisas que estão paradas na sua casa, que nem eu mesmo tenho um quartinho aqui no quintal, que tem um monte de coisa que é do tempo que eu tinha as minhas lanchonetes. Eu tinha 4 lanchonetes e uma cozinha industrial, que fechou na pandemia. Aí muita coisa eu vendi, mas umas coisas ficaram paradas, estão paradas no quartinho. Para quê? Esperando a grande tribulação? Entende? Um terreno que você tenha e você não vai construir, será que não é hora de você pôr para vender? Por quê? Porque esse dinheiro você vai guardar e em tempo oportuno o Senhor vai dizer o que é para você fazer com esse dinheiro. Agora, quando chegar a grande tribulação, daí você não vai vender nada. Aí não vai vender nada. Então, a hora de vender é quando? Não sei. Para mim, o Senhor está dizendo que é a hora de começar a ver isso. Né, Vanderlei? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, gente? Eu não posso dizer muitas coisas abertas. Posso dizer lá para os inscritos. Para os inscritos, a gente conversa abertamente. Quem quiser ser inscrito, é só clicar nessa estrelinha amarela. Com os inscritos, a gente conversa abertamente. Aqui eu não posso conversar abertamente. Se uma dessas pessoas que assiste as lives ainda vai gravado para o YouTube, aí uma pessoa filma uma partezinha de mim dizendo: venda o seu terreno, venda os seus bens, venda as suas joias, e daí depois? Pode até me processar, sabia? Dizendo que eu estou influenciando a pessoa, ou dizer depois que eu estou fazendo isso para pedir dinheiro para ela, ou sei lá eu. Tem tanta loucura, não é? Um dia também meu marido falou uma coisa muito sábia. Eu não fechava a porta. A gente morava num prédio. Era um prédio muito bom, um prédio de, assim, vamos dizer, um prédio respeitável, vamos dizer assim, né? Um prédio respeitável que a gente morava, bem no centro de Sorocaba. Aí eu não fechava a porta da saída o apartamento tinha saída, porta da cozinha e porta da sala. Eu não fechava a porta da cozinha com a chave, vivia aberta. E o meu marido chegava do trabalho e entrava pela porta da cozinha e falava: de novo essa porta está aberta, de novo essa porta está aberta. E eu falava para ele: bem, mas a gente está aqui no prédio, ninguém vai passar pelo porteiro lá embaixo e entrar, né? Olha o que ele dizia. Ele dizia assim: e os loucos de dentro? E os loucos de dentro? Os loucos de fora não entram, mas e os loucos de dentro? Já não estão aqui dentro? Os loucos do prédio? Ou você conhece todos? Você responde por todos? Então, amados, é isso que eu estou dizendo. Eu não posso falar coisas abertas aqui, porque depois eu posso sofrer consequências, né? Principalmente na perseguição que se aproxima, dizer que eu estou influenciando as pessoas a venderem os seus bens. Então eu estou dizendo, cada um analise a sua situação. Para mim, o Senhor está dizendo, é hora de começar a ver isso.
Continuando. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina. Para que você vai querer riqueza acumulada no dia da ira divina? Mas a justiça livrará o fiel da morte. Que justiça é essa? Que justiça é essa? A justiça divina. Então essa justiça, ela não é praticada lá, ela é praticada todos os dias na nossa vida. Essa justiça é praticada todos os dias na nossa vida. Todos os dias nós estamos aprendendo do Senhor, sendo corrigidos pelo Senhor, avançando no Senhor. Então é isso que vai livrar o fiel da morte. Por quê? Porque se for esse fiel, nem aqui você vai estar na grande tribulação. Né? Obrigada, meninas. Vamos mandando corações, porque é assim que o TikTok traz gente para cá, para nossa live, para ouvir a palavra de Deus. Então ficou claro, né, amados? Ficou claro, minha gente? Obrigada, Leile. Oh, minha gente linda, estamos em 15K. Deixa eu mandar um baú para nós outros. 15K já. Então, meus amados, vocês estão compreendendo? Vocês não estão falando muito na rolagem. Cadê vocês? Eu tô sozinha. Na verdade, Cauê Isaac. Cauê Isaac. Olha. Cauê Isaac. Cauê. Ui, derrubei o batom aqui, perdão. Cauê Isaac. Muito bem. E quem está aqui no nosso meio produz conteúdo cristão. Avisa os irmãos, eu produzo conteúdo cristão. Venham para mim. Avisa aí, eu produzo conteúdo cristão para os irmãos estarem com vocês, né? Vamos então para o Velho Testamento? Estamos no Velho Testamento. Hoje nós vamos ler Números 14. Números 14. Ontem a gente viu o relatório dos missionários, né? Ontem, louvor por amor, eu louvo, só isso. Aqui estava trancado, sem barra de chat. Ué, por que, Dylan? Não entendi. Dylan, manda os 2 bonequinhos aqui, por favor, que eu vou fixar você na janelinha para os irmãos poderem abraçar você, levar você, por favor. Então, gente, quem eu coloco na janelinha é gente que eu conheço, gente que eu sigo, gente que eu posso recomendar, tá bom? Esses vêm para a janelinha. Não é que eu não recomendo você, eu não conheço ainda, mas depois que eu conhecer, aí sim, poderei dizer, né? Ó, o Moacir está dizendo que ele produz conteúdo cristão. Então, o que vocês fazem? Vocês clicam aí no Moacir, vão lá na conta dele e veem o que o Moacir faz. Aí você pode seguir lá. Ele, na bio do Moacir, está dizendo assim: paz, amados, aqui todos os dias teremos uma mensagem da parte de Deus para você. Amém, Moacir. Então já vou seguir o Moacir. Daí depois que você seguir, você clica no arroba que está do lado. Do lado do seguir ali tem o arroba. Aí você clica no arroba e no arroba você coloca essa. Vem aqui, tá vendo? Os 2 bonequinhos azuizinhos abraçadinhos. Aí o Moacir vai saber que você abraçou ele. É assim que funciona a ética no TikTok. É assim que funciona a ética no TikTok. Cadê o Dylan? Feche a janela, feche o microfone, por favor, tá bom? Feche o microfone. Isso, fecha o microfone. Então, ó, tá aqui o Dylan e o Moacir, aqui na janelinha, tá? Vocês vão abraçando esses 2 irmãos, está bem? Obrigada, Sheila, Heloíse, obrigada, amadas. Alexandra, Nardelzinha, obrigada. É o baú que abriu. Lembrem-se de ativar o Hurt Me. Obrigada, louvor por amor. Que bênção. Muito obrigada, amados. Muito obrigada. Obrigada, Didia. Oi, Marcinha. Obrigada, amores.
Esse momento que a pessoa manda um presentinho, a gente tem que dedicar a ela um momentinho, né? Ela não dedicou a gente alguma coisa, a gente tem que dedicar a ela também alguma coisa, né, Edson? Obrigada, Edson. Obrigada. Então, amados, ó, aqui tem conteúdo, na janelinha tem conteúdo para vocês. É com esses que vocês têm que se abraçar, com irmãos, não com as coisas horrorosas do TikTok. Né? Tá tão fácil distrair hoje. Então vamos lá, estamos em Números 14. O povo reclama mais uma vez. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar. Por que eles puseram-se a gritar? Porque Josué e Caleb estão voltando. Lembra que Caleb não se chama Josué foi chamado de Josué aqui, mas não era o nome dele. Achei interessante, né? Cadê Josuézinho? Josué é quem, gente? Josué... Cadê você? Josué é da tribo de Efraim e Josué o nome dele é Oséias e ele é da tribo de Efraim, Josué. Interessante, né? Então o nome dele é Oséias, mas o Senhor começou a chamar ele de Josué. E Caleb ficou Caleb mesmo, o Senhor gostou. Por isso a gente tem que orar também pelo nome que nós vamos dar para os nossos filhos, né? Nós temos que perguntar para o Senhor, Senhor, qual é o nome desse seu filho aqui que está na minha barriga? Qual é o nome, Senhor, desse filho, dessa filha? Qual é o nome, Senhor? Você tem 9 meses para orar pelo nome. 9 meses. Mas não, antes de engravidar já está falando. Ah, se eu tiver uma menina, vai chamar assim. Se eu tiver um menino, vai chamar assim. Quer dizer, já está dizendo, vai ser como eu quero, né? Então toda a congregação elevou a voz e puseram-se a gritar, e o povo chorou muito naquela noite. O povo chorou muito naquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamaram assim: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. Antes tivéssemos morrido lá no Egito, ou então morrêssemos aqui nesse deserto, né, Liliane? E porque Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças, não nos seria melhor voltar para o Egito? Olha aí, não é melhor voltar para o Egito? Eles estão falando do quê? Eles estão falando dos espias que foram para Canaã. Os espias que foram designados para Canaã foram 40 espias. Então, de 40 espias, só 2, na verdade só um, né? Só Caleb, que falou bem, falou assim, não, a gente vai conseguir, é ótimo, olha o tamanho do cacho de uva que a gente trouxe, olha as outras frutas que a gente trouxe. E lá também tem mais coisas, tem mel realmente, e isso falou, Josué ficou mais quietinho, mas apoiou Caleb. E os outros 38 ficaram falando o contrário. Não, lá tem os Enaquins, lá é um lugar terrível, as cidades são fortificadas, as cidades têm muros levantados, é terrível a coisa, é feia a coisa. Desanimou o povo. Aí o povo começou a murmurar. O povo começou a murmurar. Murmurar contra quem? Eles acham que estão murmurando contra Moisés, mas eles estão murmurando contra o próprio Senhor. E murmuravam uns com os outros: vamos escolher um líder que leve a gente de volta para o Egito. Vamos escolher um líder que nos leve de volta para o Egito. Tá vendo como é triste o negócio? E murmuravam. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão se prostraram com suas faces rente à terra por causa dos homens. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes.
que é rasgar as vestes? Gente, é um drama realmente, né? E exclamaram perante toda a humanidade dos israelitas que estava ali reunida, dizendo assim: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa. Bom dia, Andreinha. É muito boa. Um lugar excelente, Leile. É muito boa, é um lugar excelente, mas nós temos que lutar por ela. O reino é muito bom, é excelente, mas nós temos que lutar por ele. Há um esforço, né? Há a nossa parte. Não é só sentar e ficar esperando, tem a nossa parte. É uma guerra, principalmente contra o nosso eu, né, Lelê? Bom dia, Lelê. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. Tá vendo? É o Senhor que dará a nós, pessoalmente. Ele não vai mandar ninguém nos entregar, não. É Ele mesmo, pessoalmente, que nos dará. E de fato, uma terra da qual emana leite e mel. Emana leite e mel. Leite e mel. Por que será, né, Senhor? Por que o Senhor gosta disso? Por que o Senhor fala sobre isso, né? Leite e mel. O leite, eu acredito que seja pela necessidade. E o mel, acredito que seja para satisfazer. Né, Juju? Bom dia, Juju. Obrigada, amorzinho de Jesus. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Tão somente não se rebele, não se rebele. Tão somente não murmure. Fica quietinho, pelo menos. Fica quietinho, dizendo: Senhor, ajuda aqui, Senhor. Invoca o nome do Senhor, mas não murmure. Quando você murmura, você atrai o olhar do Senhor de uma forma que você não desejaria. Certo? Agora, quando você clama ao Senhor, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo crer, eu estou com medo, me ajuda, Senhor. Eu acho que eu não vou conseguir. Senhor, me ajuda. Faz alguma coisa por mim, Senhor Jesus. Aí o Senhor olha para você com um olhar de misericórdia, de compaixão. Né, noivinha linda? De onde você é na África, noiva? Qual o seu nome e de onde você é, noiva? A noiva eu também estou seguindo. Angola! Bem-vinda, Eliane, linda. A Eliane também produz conteúdo cristão e ela é a nossa irmãzinha de Angola. A noiva, Eliane, clica aqui nos bonequinhos, por favor, para eu pôr você na janelinha. Para os irmãos irem, né, conhecer o seu conteúdo. Clica aqui nos bonequinhos para você ir para a janelinha. E fecha o microfone, tá bom, amada? Porque a gente tem tempo para cumprir a leitura aqui. Fecha o microfone. Então, amados, nós já temos 3 irmãozinhos aqui para vocês acompanharem. Abençoem os irmãozinhos, vão lá nos irmãozinhos, ajudem os irmãozinhos, divulguem os irmãozinhos, assim como divulguem essa live aqui, porque nós estamos falando da palavra de Deus. Isso não será para sempre. Isso é por um tempo. Então vamos aproveitar esse tempo, né? Vamos ajudar os irmãos agora. Ajuda tanta gente aí que não merecia no TikTok, né? Então vamos lá. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois nós os devoraremos como um bocado de pão, como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Aleluia! Gente, aqui eles estão falando de algo que realmente dá muito medo. Dá muito medo. Muito medo. O que é que dá muito medo? Enfrentar, gente.
enfrentar os anaquins, enfrentar os gigantes, as cidades fortificadas. O que é uma cidade fortificada? Ela é cercada com muros altos. É uma cidade forte, de guerreiros, né? Estamos em Números 14 e vamos para o 10. Números 14 e 10. Então, amados, não é fácil realmente. É fácil. É só entrar lá? É só entrar? Não, gente. Aqui vai ser a grande prova deles. A grande prova deles vai ser agora. Vocês vieram pelo deserto o tempo todo em treinamento. Mas quantas guerras eles tiveram no deserto? Quem lembra? Quantas guerras? Quantas experiências de guerra eles tiveram no deserto? Uma só, não foi? Aquela que Moisés quis ficar com o braço levantado, não é? É verdade. Haja sacrifício da carne, do medo, esquecer o passado tenebroso. Então eles têm uma experiência de guerra. Nós também não temos experiências de guerra. A gente tem uma ou outra, mas não como essa aqui. Não como essa aqui. Então o Senhor quer dar a experiência agora. O Senhor quer dar a experiência agora. O Senhor está dizendo, vai. Eu que vou fazer. Eu que estou com você. Eu estou com você, eu que vou fazer. É isso que o Senhor está dizendo. Não é? Então, amados, é como uma prova, né? Digamos que você tem que, é como, vamos dizer assim, que é uma partida de futebol, né? Tem os dois times, um time é você e o outro time é os anaquins, as cidades fortificadas, né? E um time é você, certo? E o seu técnico é o Senhor Jesus. E o técnico dos anaquins é Satanás, vamos dizer assim, né? Então nós temos dois técnicos e dois times. O técnico está treinando o time dele lá e o nosso técnico está treinando o nosso time, nós. Então o Senhor está o tempo inteiro no deserto, nos trazendo experiências, falando, não murmura, obedeça, se santifique, ó. Veja que o treinamento para nós, ó gente, não saia da live, tá? Quem tá na janelinha não vá passear, não vá tomar café, senão eu vou descer da janelinha. Fica aqui, né? Então, amados, ó, o técnico está treinando o tempo inteiro no deserto. Está o tempo inteiro no deserto falando. E agora o nosso treinamento é o quê? É treinamento de guerra? Não. É treinamento do quê? O nosso treinamento é treinamento de santificação, buscar o Senhor, não murmurar, obedecer. Esse é o nosso treinamento. É ou não é verdade? Esse é o nosso treinamento, né? O que aconteceu, noiva Eliane? Você saiu da live? Você foi ver algum perfil? O que aconteceu? Que apareceu um cafezinho ali? O que aconteceu, Eliane? Então vamos lá. Então vocês estão compreendendo? A internet falhou. Você tem que comprar aquele cartão para colocar créditos no seu celular também, Eliane? Você tem que comprar os créditos? Você tem internet em casa. Ai, que bom, porque os irmãos de Moçambique têm que comprar os créditos, né? Em Angola já você tem em casa. Tá instável. Tenho notado mesmo. Amados, eu quero perguntar, por que na Eliane tem 17, no Moacir tem 14 e no Dylan tem 8? Por quê? Porque o TikTok não tá, acho que o TikTok não tá atualizando certos números? Dylan, você sabe dizer estão com você? Eu acho que não está atualizando o número que aparece aqui para mim.
né? Muito bem, vamos continuar. Nós estamos em Números 14, 10, tá? A lá Nardelzinha falando que não consegue seguir. Por que será? Será que é o TikTok então, Dylan? Bom dia, bom dia. Números 14, 10. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas. Quando a glória do Senhor surgiu sobre a terra, a tenda do encontro, e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas. Então, olha, eles estão dizendo, não tenham medo do povo daquela terra, pois nós vamos devorá-los como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco, portanto não tenhais qualquer receio. Então, eles querem apedrejar quem? Eles querem apedrejar quem? Josué e Calebe. E o Senhor Deus falou a Moisés: até quando este povo vai me desprezar? Esse desprezar aqui é não ouvir, é rejeitar o que ele fala. Esse é desprezar, entendeu? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que eu fiz no meio dele? Então, esse desprezar é falta de fé, é um tipo de desprezo também. A falta de fé é um tipo de desprezo. Não buscar o Senhor na palavra é um tipo de desprezo. O que é desprezar? É porque não é importante para mim. Então, desprezar não é dizer eu não aceito, eu não quero, eu rejeito. Não. Desprezar é não ser importante. Eu desprezo. Por exemplo, estamos servindo aqui um jantar num restaurante. Estamos servindo um jantar num restaurante, né? Aí vem para você uma salada de beterraba. O que você fala? Não, muito obrigada. A salada de beterraba eu não vou querer. Muito obrigada. Você desprezou a salada de beterraba. Embora tenha sido educadamente, você desprezou a salada de beterraba. Então, desprezar não é dizer assim, eu detesto beterraba, odeio beterraba. Ai, não posso nem ver, suma daqui com essa beterraba. Ai, que horror! Não é isso. Você, de uma forma delicada e gentil, você desprezou a beterraba. Então, às vezes, nós somos delicados e gentis, desprezando o Senhor. Dá para compreender isso? Vou feri-lo com pestilência e o aniquilarei, o povo. De ti, contudo, Moisés, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que este povo. Ao que Moisés replicou ao Senhor: os egípcios ouviram que por intermédio da tua própria força fizeste sair este povo do meio deles. Informaram isso também aos habitantes dessa terra. Olha só, os egípcios contaram para o mundo todo. Então, o Egito era não sei se tinha se mantido como a nação mais poderosa da terra, mas quando era José, era a nação mais poderosa da terra, porque era a única que tinha comida. Lembra? Então, aqui, ele está dizendo assim, ó, eu vou fazer de você uma nação muito mais poderosa do que esse povo. Então, Moisés replicou, os egípcios tornaram célebre o seu nome, Senhor. O que o Senhor fez no Egito foi divulgado por toda a terra. Toda a terra sabe o que o Senhor fez no Egito. Compreende, então? Leile, você mandou pedido, você quer ir para a janelinha também, Leile? Para as pessoas irem para o seu TikTok? É, Leile? Informaram isso também aos habitantes dessa terra. Portanto, estes já sabem que tu, ó eterno Senhor, estás conosco e que és visto claramente quando tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite.
todos sabem. Ah, tá. É que você também produz conteúdo cristão, né, Leile? Se você quiser, é que eu não sei se você está produzindo, porque se as pessoas vão pro nosso TikTok, gente, elas esperam encontrar atualizações, né? Então, por isso que eu estou dizendo, tem que ser tem que ter atualizações no nosso TikTok, né? Então, é uma coisa que a gente precisa também começar a pegar mais firme, as atualizações no nosso TikTok, né? A produção de conteúdo, né? Se fazes perecer a este teu povo como a um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão imaginar assim. Então, Yahvé não conseguiu fazer esse povo entrar lá na terra que ele tinha prometido com juramento? Por isso preferiu destruir o povo no deserto? Então, aqui, gente, é Moisés conversando com o Senhor como quem fala a um amigo. Vocês estão vendo a conversa que Moisés está tendo com o Senhor? É como quem fala a um amigo. Senhor, mas se o Senhor fizer isso, o que vão falar? O servo não pode ter essa conversa com o Senhor. Um servo não pode ter essa conversa com o Senhor. É só um amigo que pode ter essa conversa com o Senhor. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra teu poder e que realizes o que prometeste quando o Senhor afirmou assim: Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor. Tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ó, justiça. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Essa falta do pai nos filhos, quer dizer, essa falta é o pecado, tá? O pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração é porque os filhos continuam cometendo o mesmo pecado do pai. Não existe maldição hereditária, gente. Não existe maldição hereditária. O que existe é pecado hereditário. Pecado hereditário. O pai praticava determinada coisa, ensina os filhos a praticarem também, ou pelo exemplo, ou pela doutrina mesmo. Aí os filhos continuam praticando, porque são fiéis aos seus pais. Aí vem os netinhos continuam praticando. Então é a prática do pecado dos pais, né, Eliane? Eliane, por exemplo, na África, deve ver isso muito bem, né? Não é repreender o pecado nos antepassados, é repreender o pecado em nós. Em nós. Não praticar o que os nossos antepassados praticavam, né? Então não existe maldição hereditária, como dizem. O que existe é pecado hereditário. É praticar os mesmos pecados dos pais e sofrer as mesmas consequências, né? Eu estava falando que a Eliane deve conhecer muito isso na África, né, Eliane? Por quê? Porque eles são fiéis às práticas dos ancestrais. Exatamente. Perdoa, pois, a falta deste povo segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. Esqueci de avisar vocês que hoje a gente vai ter que terminar 7, 7:05, 7:10, tá? Porque o maridinho vai trabalhar mais cedo hoje. Ô, doutora Paula, obrigada, amor mio. Então Yahvé respondeu assim: eu o perdoo de acordo com a tua súplica, Moisés. Obrigada, Leile linda. Olha como é importante suplicar pelos nossos. Suplicar pelos nossos. Mas se nós formos amigos do Senhor, senão não adianta suplicar pelos outros. Não é? Aqui Moisés está suplicando por alguém terrível, Israel. E o Senhor está dizendo: por causa de você, Moisés. Por causa de você, Moisés. Agora, se eu sou uma filha mimada, aí eu quero suplicar pelo outro lá, o Senhor deve pensar assim: suplique por você primeiro. Suplique primeiro por você.
Depois você suplica pelos outros, né? Mas Moisés é amigo do Senhor. Moisés é íntegro de coração. Ele pode suplicar até pelo grande povo de Israel, e o Senhor ouve por causa de Moisés. Tremendo, né? Tremendo. Tremendo o poder que tem um amigo de Deus. Tremendo, fantástico. O amigo de Deus. Entretanto, eis que eu vivo, a glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que eu fiz no Egito, depois fiz também no deserto. Todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes. Opa, aqui nós temos um número. O Senhor não disse muitas vezes, ele disse 10 vezes. Não chegarão a ver a terra que eu prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram vai contemplar, né, nego? Todavia, meu servo Caleb, Caleb e Josué são servos. Caleb e Josué estão na fase de servos. E Moisés é amigo. Tá vendo como tem diferença? Todavia, o meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Calebinho, sim, que maravilhoso! Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O Senhor pronto, já conversou e já deu estratégia, vamos. Quem vai entrar, quem não vai entrar, não vai entrar, e pronto, e vamos seguir. Vamos seguir, vê se o Senhor falou aqui, vamos um mês meditar a respeito, né? Vamos ficar um mês meditando a respeito, né, Mavi? Qual o seu nome, Mavi? Então Yahvé falou a Moisés e Arão e sentenciou-lhes: até quando, Yahvé, até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Maria Vitória, que nome lindo, Maria Vitória. Portanto, ide e transmiti a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor. O que é um oráculo? É o que eu estou dizendo, os oráculos de Deus, o que Deus falou, é um oráculo, é o que Deus falou, né, Rô? Oi, Ismael, bom dia. Então vai lá e fala para eles: eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Olha, gente, lembra uma vez que o Senhor já falou para nós aqui na nossa reunião? Lembra que o Senhor falou aqui? Eu me revelo a cada um conforme cada um se revela a mim. Ao que se revela, como é que se diz? Não me dando valor, eu também não dou valor nenhum. Ao que se revela a mim não dando valor, também não dou valor nenhum. Ao que se revela a mim como que eu não faço aquilo que ele espera na vida dele, então eu vou ser assim mesmo para ele, né? Oi, glórias a Deus. Rosiane, ¿dónde eres? ¿Dónde sois tu? Pede, crê e recebe. Assim os vossos cadáveres tombarão neste deserto. Todos vocês, os recenseados,
todos os listados, desde a idade de 20 anos para cima, vocês que têm reclamado contra mim. Agora, por que ele fala aqui os listados de 20 anos para cima, hein, Deinha? Obrigada, Deinha linda. Muito obrigada. Esse buquê é lindo. Muito obrigada, amor. Por que ele está falando aqui, os recenseados de 20 anos para cima, todos vão tombar no deserto? Por quê? Por quê? A paz, Rubinho. Por que ele está falando isso, gente? Bom dia, João. Porque os recenseados de 20 anos para cima são recenseados para quê? Para a guerra. Eles foram chamados para a guerra. Eles estão se recusando a guerrear. Então, para que presta para o Senhor? Habla um pouquinho. Para que serve para o Senhor? Para que presta para o Senhor? Se o Senhor está querendo que ele seja um guerreiro, quer dar a ele experiência de guerreiro, o chamado dele é para guerreiro, mas ele não quer. Então, para que serve? O Senhor está chamando você para você pregar o Evangelho. Mas você não quer pregar o Evangelho, então para que você serve? É por isso aqui que o Senhor está falando. Todos os de 20 anos para cima. Todos os recenseados para a guerra. Recenseados? Os listados. Os arregimentados. Todos os arregimentados para a guerra. Todos os homens de 20 anos para cima tombarão no deserto. Porque eles estão escolhendo isso. É o que eles querem. Olha, qual é o seu nome, Deus? É o que eles querem. Por isso eles vão tombar. Então, amados, assim também é para nós, assim também é conosco. Assim também é conosco. Nós fomos chamados, e você sabe no seu coração. Todos nós temos pelo menos um talento. Pelo menos um talento, todos nós temos. Todos nós estamos listados. Temos maturidade para fazer alguma coisa, todos nós. Até os bebezinhos de 1 mês, o Senhor já deu trabalho, vocês lembram? Nós estamos em Números 14, 30. Até para os bebezinhos de 1 mês, o Senhor já deu condições de servi-lo. Lá para os levitas. Qual o trabalho dos bebezinhos de 1 mês? Observar, observar. Aí o Senhor chamou você para você fazer alguma coisa, mas você não quer. Você não quer, então para que serve? Para que serve? Ela já te conhecia, né, Eliane? 30k, muito obrigada, amadinhas. Obrigada a todos os amados que estão mandando corações. E sigam os irmãozinhos da janelinha, ativem o coração laranja, divulguem, chamem as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Isso também é fazer o seu trabalho, fazer a sua parte. Nós temos que servir para alguma coisa. Nós temos que servir, ser úteis, gente. Então o Senhor está dizendo aqui, Moisés, sabe a lista que você fez dos 20 anos para cima? Que eram os chamados para a guerra? Não guerrearam nada, nunca guerrearam nada. O Senhor quer apenas a disposição. O Senhor deu o chamado e Ele quer a disposição. Quer que você diga, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor me mandar, o Senhor me capacita, o Senhor vai comigo, o Senhor o fará. Agora não, está dizendo eu não quero. Então é com as nossas atitudes que nós dizemos que nós não queremos ou que nós queremos, são as nossas atitudes que dizem, não é nossa boquinha. Com a boquinha louva, mas o coração está lá. Então o Senhor está dizendo, Moisés, essa lista dos 20 anos para cima, chamados para a guerra, que estão rejeitando, eles não vão entrar em Canaã. Esses vão ficar todos no deserto. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão erguida, como ato de juramento, prometi dar a vocês para a sua habitação.
exceto Calebe, filho de Jefoné, e também Josué, filho de Num. Porque esses disseram: Pai, eu quero, eu vou. E isso que Josué e Calebe foram lá e viram, hein? Foram lá e viram. Viram que é tremendo o negócio mesmo. Tem os gigantes, os de estatura normal, mediana, já são grandes. Além desses, tem os gigantes, as cidades são fortificadas. Pode ir, amadinho, pode ir, Moacir. Deixa eu tirar o Moacir daqui. Moacir, espero que você tenha gostado e esteja conosco. Pode descer da janelinha, tá bom? Eu não estou conseguindo clicar aqui para tirar você. Consegui agora. Vai com Deus, Moacir. Então ficaram aqui o Dylan e a Eliane para vocês abraçarem, tá bom? Então vocês estão compreendendo essa parte aqui, o que o Senhor está dizendo? Isso é muito profundo, amados, muito profundo. O Senhor está dizendo: aqueles que não servem para nada, eu não vou manter, porque nem para dizer sim não servem. Mas quanto aos seus filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que eles desprezam. Tá vendo? Despreza. Desprezar é dizer não quero. Eu não quero. Quanto a vocês, os seus corpos mortos cairão sobre o deserto, e os seus filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos, nesta ermidão, durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. E os seus filhos sobreviverão. Tá vendo? Se os filhos obedecerem, por isso que eu digo, não tem maldição hereditária. Se tivesse maldição hereditária, todos esses aqui amaldiçoados e a sua descendência não estaria nunca. Muitas tribos não teriam nem continuidade. Mas ele está falando aqui, os filhos vão entrar. Por quê? Porque não vão cometer o mesmo erro do pai, né? Observastes a terra durante 40 dias, a cada dia corresponde 1 ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonarem, de me rejeitarem, de me dizerem não, de me desprezarem, né? Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurar contra o Senhor, contra Moisés também, contra Moisés. E ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Esses homens, responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante Yahvé. Por isso que nós temos muitos mortos vivos por aí. E o que é Canaã hoje? Canaã hoje é o reino. Canaã é o reino. Canaã hoje é o reino, é dizer, vamos gente, vai dar certo, pregue o evangelho, leia a Bíblia para as pessoas, use o seu TikTok para postar, nem que seja uma foto dizendo Jesus é o Senhor, faça alguma coisa, republique o que as pessoas que falam de Deus falam e então o seu coração aprovou, né, Lopeu? Façam alguma coisa. Falem do reino, falem que o reino é possível, falem que nós vamos entrar, nós vamos conseguir, nós seremos os vencedores, nós estaremos com o Senhor. Não fale é difícil ler a Bíblia. É difícil ler a Bíblia. Não desanime as pessoas. Não desanime as pessoas, senão você não vai entrar. Né, Edivaldo? Tais homens são responsáveis por desencorajar os outros a entrar na terra. Esses aí morreram subitamente de praga perante Yahvé. Deus os fulminou.
Por quê? Porque não serve para nada. O meu pai me dizia uma coisa, meu pai era pedreiro. Meu pai era pedreiro. E quando eu queria din-din, eu ia ajudar ele como servente de pedreiro. Quando eu era jovem, menina, né? Aí eu não sabia as coisas direito, né? Daí meu pai falava, vai lá tirar aquela pilha de tijolo de lá, traz tijolo para cá. Eu falava, ah, não. Aí o meu pai dizia assim, você sai daqui, você não me atrapalhando, você já me ajuda bastante. Sai daqui, você não serve. Daí eu tinha que melhorar meu desempenho. Tinha que melhorar meu desempenho. Ué, Moacir, você não disse que ia sair? Ué, Moacir tá aí, gente. Daqui a pouco eu tenho que encerrar, tá? Porque o maridinho vai trabalhar mais cedo hoje. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos, porque foram úteis. Tem utilidade, permanece. Não tem utilidade, tá? Que nem morto-vivo por aí, né? Vamos então ler o Novo Testamento? E essa utilidade, vocês viram, né? É encorajar os outros. É encorajar, a utilidade é essa. Encorajar os demais. Mas não é encorajar dizendo assim, ah, Deus vai fazer para você, Deus vai resolver, vai nessa sua fé aí, a vitória é certa. Não é encorajar nisso, é encorajar a guerrear. Não é encorajar a sentar, é encorajar a ir. Não é encorajar a descansar, é encorajar a trabalhar. Correto? É encorajar a tomar Canaã, não ficar esperando. Então vamos para o Novo Testamento, nós estamos em Marcos 14, 53. Aqui o Senhor, Judas já chegou lá, Judas chegou com um beijo, entregou o Senhor, né? Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Quem é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é quem? O sumo sacerdote é Caifás, né? Moacir, você quer voltar para a janelinha? Eu tinha entendido que você ia sair, levar seu filho na escola. Desculpe. Então diz assim, Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Por quê? Porque é no palácio de Caifás. Levaram o Senhor Jesus para o palácio de Caifás. Obrigada, Moacir, pelo compartilhamento. Você é muito amoroso. Muito obrigada, irmão. Então ele foi e seguiu até o pátio do palácio. É um jardim. Marcos 14, 53. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Por quê? Porque é de noite, é alta noite, né? Lá se vai alta noite, né? Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. O que é o sinédrio? Sinédrio é a reunião dos grandes, aqui ó, os líderes religiosos, os mestres da lei, é a reunião deles, se chama sinédrio. Então os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, então o sinédrio é o quê? Os mestres da lei, então, né? Os mestres da lei que foram reunidos para julgar. Estavam buscando denúncias contra Jesus, todavia não conseguiam encontrar nenhuma denúncia. Não tinha um para ir lá acusar o Senhor de nada. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra o Senhor. Contudo, suas declarações não se mostraram coerentes, não teve como aproveitar. Foram lá e inventaram coisas contra o Senhor, mas não foi coerente, não tinha como aproveitar. Por que precisa ser coerente? Porque precisa ser aprovado pela sinagoga. Nós não estamos na sinagoga, nós estamos na casa de Caifás. Ele está fazendo uma coisa oculta, julgando o Senhor Jesus. Não é nem julgando, ele está levantando acusações contra o Senhor.
no palácio de Caifás, não na sinagoga, porque na sinagoga tem gente boa. Então outros se levantaram para testemunhar inverdades contra o Senhor. Nós o ouvimos exclamar, olha o que eles disseram: eu destruirei este templo construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos humanas. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Não tinha como acusar ele com isso, né? A irmã prega a palavra com autoridade, posso sentir, é também uma amiga de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra. É o que eu busco, Moacir. Amém. Amém, Moacir. É o que eu busco. Amém, Moacir. É o que eu busco. Então, o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e perguntou para o Senhor. Ele disse assim: nada contestas a denúncia que estes levantam contra você? Não vai falar nada? Senhor Jesus, nada vai contestar, não vai responder o que estão falando contra você? Oh, Senhor Jesus. Ele, contudo, permaneceu em silêncio. Ele permaneceu em silêncio. E nada replicou, nada respondeu. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias? És tu o Filho de Deus? Então a acusação contra ele é o quê? É ele se dizer Messias, é ele se dizer o Filho de Deus. Essa é a acusação contra o Senhor. Compreendem? Perdão, irmãos. Então, Jesus disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Tá vendo? Isso daqui é a vinda do Senhor, a vinda pública do Senhor, né? Hoje o Senhor está conosco, não está? O Senhor é claro para nós, não é? Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele fala: se vocês forem obedientes, se vocês trabalharem para mim, se vocês forem úteis, estarei com vocês todos os dias, como o pessoal lá no deserto. Se vocês disserem sim, vocês entram. Se vocês disserem não, vocês não entram. Então ele está dizendo assim: mas a esses que disseram não, eu também virei, também virei. Ele está dizendo assim, ó: eu sou esse que você está dizendo, Caifás. E digo mais: você vai ver o Filho do Homem, ou seja, esse Jesusinho aqui, que vocês estão cuspindo, estão batendo, vendaram meus olhos. O Senhor está lá na casa de Caifás com os olhos vendados. Ele foi levado com os olhos vendados. Caifás não quer olhar nos olhos do Senhor. Ele está vendado, né? Então o Senhor está dizendo para ele: essa pessoinha aqui, esse homem aqui, esse homem aqui, é o mesmo que você vai ver vindo na nuvem. É o mesmo que você vai ver. Senhor Jesus. Então eu estava conversando com meu filho ontem, sabe? E aí eu falei, né, para ele: ah, Igor, o Senhor, ele era magrinho? Ele era magrinho?
Só que ele era baixinho, magrinho. Aí ele falou assim: não, ele não era magrinho, ele era forte. Não forte no sentido de bombado, mas ele era muito forte, porque ele era marceneiro. Ele desenvolveu uma musculatura. Por isso que o Senhor tinha esse ânimo de caminhar, de ir, voltar, né? Então aqui ele está dizendo assim: eu imagino o Senhor magro, magro, mas forte. Ele não é debilitado, não é debilitado. Ele comia muito bem, bebia muito bem, caminhava muito, trabalhava também, ajudava. Ele é forte demais. Até os 30 anos ele foi construtor. Ele foi construtor até os 30 anos, né? Como são os construtores, os pedreiros? Tem algum pedreiro aí? Como são os pedreiros? Eles são fortes. Meu pai era pedreiro. Era magrinho, mas era forte. Magrinho, mas forte. Carregava peso. Lata assim, cheia de massa, né? Ô, Davilene. Olha seu nome, Davilene. Quem lhe deu esse nome, Davilene? Com certeza essa pessoa orou bastante por você. Bastante. Veja o Senhor hoje. Não deixa para ver só na nuvem. Veja hoje. Seu nome já é Davi, né? Então, diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes e esbravejou. Porque ainda necessitamos de outras testemunhas. Por que necessitamos ainda de outras testemunhas? Ouviram a blasfêmia? O que parece para vocês? E todos o julgaram merecedor da pena de morte. Por quê? Porque ele se autoproclamou o Messias, né? E é isso que o anticristo vai fazer. Só que quando o anticristo fizer, que é o Messias que os judeus acolherão, né, como Messias, quando ele disser isso, aí vai ser aceito. Aí vai ser aceito. Esse sim, porque esse trará poder para Israel, né? E assim alguns começaram a cuspir no Senhor. Encapuzaram-no, vendando seus olhos e esmurrando-o, exclamavam assim: profetiza! E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Senhor Jesus, né? Sim, para identificar quem que está batendo. Quem que te bate? Porque os olhos estavam vendados. Quem que te bate? Ele sabia muito bem quem estava batendo nele. Os olhos dele não estavam debaixo daquela venda. Os olhos dele estavam sobre todas as coisas. O próprio Deus, né, deu a ele essas experiências, para ele compreender as experiências que nós passamos hoje em dia, para ele compreender as nossas experiências também, né? Continuando, Pedro, na parte de baixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Essa parte de baixo do pátio é um tipo de um jardim, o jardim da frente do palácio de Caifás. E vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem seus olhos nele e afirmou: você também estava com Jesus, o Nazareno. Falou para Pedro. Todavia Pedro negou e assegurou, não conheço, eu não o conheço, nem ao menos sei de quem você está falando. Então foi para fora, em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor. Esse aí é um deles. Esse aí que está indo aí é um deles. Agora, interessante que Mateus contou diferente, né? Vocês viram que Mateus contou diferente? Mateus contou que eram servas diferentes, né? Uma serva
E depois outra serva, né? Que falou, esse aí é assim, eu já vi ele, já tinha visto, né? Ó Senhor Jesus. Porém, uma vez mais, ele negou, e pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro. Com toda certeza, você é um deles, pois você é galileu também. Será que nós somos reconhecidos também, gente? É uma pergunta, né? Será que nós somos reconhecidos também como quem anda com Jesus? Será que o nosso falar nos denuncia? Será que a nossa aparência nos denuncia? Será que nós somos igual a Jesus? Ou jamais alguém vai dizer que nós somos de Jesus? Se nós não aparentamos, se o nosso falar não nos denuncia, nós estamos em pior condição do que Pedro, né? Pedro negou verbalizando, nós negamos com o nosso próprio testemunho de vida. A nossa própria vida nós negamos. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar, eu não conheço esse homem de quem você está falando. E em seguida o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Profundo pranto. Ali Pedro se quebrantou. Pedro é forte, né? Mas ali ele se quebrantou. Amadinhos, nós vamos parar por aqui. Vamos conversar um pouquinho, porque eu tenho que ir fazer o cafezinho para o meu amorzinho, que vai trabalhar mais cedo hoje, né? Mas, amados, compreendam o que o Senhor nos disse primeiro sobre os que estão no deserto. O Senhor não está dizendo para você ir para a guerra, guerrear, vai lá morrer, vai. Não é isso que o Senhor está dizendo para você. Você não tem que ir lá para morrer, você tem que morrer antes de ir lá. Antes de ir, você tem que morrer. Se você não morrer antes, você não vai mesmo. Mas você não indo, o Senhor te matará. Não é uma coisa esquisita? Para você ir, você precisa morrer. Morrer quem? O velho homem, o seu ego. Precisa morrer. Josi, obrigada, amada. Você precisa morrer para você ir. Enquanto você estiver vivo, você não vai. No entanto, se você for, você vive. Se você for para a guerra, você vive. Se você ficar, você morre. E você morre uma morte terrível. Por quê? É o silêncio de Deus. O Senhor se fechou para você. Né? Então, que isso fique bem claro para nós, que isso mexa conosco. Mexa conosco. O Senhor está dizendo, você vai? Não rejeite o chamado do Senhor. Diga, Senhor, estou aqui. Me dá as estratégias. O que o Senhor quer que eu faça? Nós estamos no TikTok. Se nós já estamos no TikTok, é porque nós temos uma conta no TikTok. Se nós temos uma conta no TikTok, para que serve essa conta? Só para eu comer? Só para eu comer? É uma via de mão, é uma via de uma mão só vem, não vai nada. Então, se o Senhor me pôs aqui no TikTok, é para eu comer, mas também é para eu repartir. Lembra? Quem tem 2 pães? Quem tem 5 peixinhos? 5 pães e 2 peixinhos. Quem tem? Quem tem? Então o Senhor está dizendo, me dá. Dá para o Senhor. Você precisa morrer. Você precisa morrer, está muito vivo. Dá para o Senhor os 2 pãezinhos, um pãozinho, metade de um pãozinho, não importa. É um princípio. O Senhor quer o princípio, dá na mão dele. Na mão dele isso se multiplica e é distribuído. Agora você fica retendo aí. Você fica retendo aí por quê?
Por que você fica retendo? Porque você tem vergonha de dizer, Senhor, eu só tenho isso para oferecer? É isso que o Senhor quer. Você acha que eu tenho muita coisa para oferecer? Você acha que eu e Delma tenho alguma coisa para oferecer para o Senhor? Pense bem, pense bem. Gente, o que eu faço? Eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Qualquer um pode pegar a Bíblia e dizer, boa tarde, vou ler um versículo para nós. O versículo que eu vou ler é Provérbio tal, tal. O versículo que eu vou ler é Jó 39:1. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidaste das corças quando elas dão suas crias? Amados, que isso fique no coração de vocês, que vocês meditem a respeito desse versículo. Amanhã nós voltaremos com mais um versículo. E aí você vai, quando é amanhã, o Senhor vai pôr no seu coração, olha, eu estou com vontade de falar alguma coisa, eu vou ler o versículo e vou dizer, olha gente, o que o Senhor está falando aqui? Entende? Gente, se vocês soubessem como eu comecei, eu ficava treinando. Eu lia antes, treinava, aí depois eu lia para gravar, né? E aí o Senhor foi me dando estratégias. Fala, o Senhor disse para mim, fala, só toma cuidado com o que você fala. Mas fala. Mas fala. Se você falar alguma coisa, se arrependa. Se arrependa e anule o que você falou rapidamente. Mas fala. Compreendem, amados? Então, se vocês virem aqui no meu próprio TikTok, vocês vão ver lá no começo que eu falava o recadinho de Deus. O recadinho de Deus, né? Mas antes disso, desde 2014, que eu falo um pouquinho, falo alguma coisa. Então, amados, simplesmente vão, certo? Alguma coisinha, como eu falei, põe uma foto, escrito alguma coisa, com uma música, trabalhe, elabore, né? Ou nem que seja para você colocar no seu algo que outra pessoa fez, que é como o Senhor disse, né? Dá para os banqueiros, pelo menos. Se você não vai usar, não enterre, mas pelo menos dê para os banqueiros. O que é dar para os banqueiros? É fazer os banqueiros terem mais, aumentarem, né? Por exemplo, se você pega lá, você acha bonito uma pessoa lá que fala uma palavrinha, uma mensagem, alguma coisa, você acha muito bonito, toca no seu coração. Você vê que testifica que aquilo é de Deus. O que você faz? Você põe no seu TikTok, replica, não sei como é que fala, põe no seu TikTok, você está dando para os banqueiros. Por quê? Porque você está pondo outra pessoa para fazer o que você deveria fazer. No entanto, está sendo multiplicado. Não está enterrado, está sendo multiplicado. Logo será você mesmo fazendo, né? Vamos orar? Porque eu tenho que fazer meu servicinho aqui também. Senão vou ser mais uma tombar no deserto aqui. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo seu falar. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos diz. Senhor, ser com os irmãozinhos, Senhor. Ser com cada um, Senhor Jesus. Ser com o nosso trabalhar para ti, Senhor. Nós queremos morrer para ir para a guerra. Morrendo, nós vamos para a guerra e lá nós ganhamos vida. É na guerra que nós ganhamos vida. Se nós não formos, é certo que morreremos. Senhor, ser conosco, ser com o coração de cada um, Senhor. Senhor, tem muitas coisas que nos impedem. Problemas, dificuldades, Senhor, preocupações, tantas coisas. Senhor, nos dá força para prosseguir, dizer sim e prosseguir. Amém, meus amados? Fiquem todos na santa paz do Senhor, muito obrigada. Hoje chegamos a 45K, quando deveríamos chegar a 50, mas é porque nós estamos terminando antes. Fiquem todos muito bem, amo muito vocês, obrigada a todo mundo que seguiu o Dylan, e amanhã quero ver vocês dizendo, hein? Agora eu tô produzindo conteúdo, todo mundo vem pra janelinha. Me avisa antes no privado que você tá construindo, né? Eu vou lá para estar com você. Fiquem todos bem, gente. Partiu trabalhar. Tchau, tchau. Amém. Eu tenho que falar quantos estão aqui conosco. Hoje passaram 9.500 pessoas, 30 novos seguidores e 92 diamantes, sendo que vieram de 17 pessoas, 17 presentes. Um beijo. Tchau, tchau.